Boa noite, boa noite. Começando mais uma conversa terapia. Hoje nós vamos falar sobre transtorno de ansiedade social. Conhece? Já ouviu falar? Bom, eu tô aqui numa maratona, né, de lives falando sobre os transtornos de ansiedade, explicando um pouco sobre sintomas, o que está nos manuais. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro aqui que todas as conversas terapias que eu tenho, né, nas quintas-feiras às 20 horas, são de cunho educativo, informativo, não é diagnóstico, tá? Então, o que eu vou falar aqui de sintoma, de tratamento, é de cunho informativo e educativo. Para diagnóstico, você precisa procurar um profissional e fazer uma avaliação segundo os critérios, tá? Por que eu trago todas as quintas-feiras temas relacionados à ansiedade, relacionados a assuntos de saúde mental? Para muitas pessoas, o tratamento psicológico ainda é um tabu. Para muitas pessoas, o tratamento psicológico não é entendido como uma forma de cuidado. As pessoas nem sequer sabem o que é um sintoma ansioso, um sintoma depressivo. Então, para nós que estamos sempre pesquisando, sempre lendo, né, faz parte da nossa vivência, coisas que são muito óbvias para nós, para boa parte da sociedade das pessoas não é, tá? Então, o meu intuito aqui é democratizar os assuntos da psicologia. Por isso que eu tento trazer uma linguagem mais simples, menos teórica, trazer o que está nos manuais para o entendimento de todas as pessoas, tá? Recebo muitos feedbacks, muito retorno de pessoa que depois que participa da conversa terapia, depois que ouve, procura um diagnóstico, procura ajuda. E os transtornos, tanto ansiosos quanto depressivos, quanto mais no início você procura tratamento, mais chance é de você ficar bem mais rápido, tá? Claro que a gente falando de um modo geral e mais genérico, se tratando de ser humano, não é causa e efeito, não é coisa instantânea, né? Depende de vários fatores. Bom, dito isso, eu vou explicar o que é o transtorno de ansiedade social, tá? É o mesmo que fobia social. No DSM-5-TR tá descrito como transtorno de ansiedade social. Algumas pessoas conhecem o termo como fobia social. É praticamente a mesma coisa, tá? O indivíduo tem medo, ansiedade, ele evita interações sociais pela possibilidade de ser examinado. É aquela pessoa que ela tem dificuldade de falar em público, é aquela pessoa que tem dificuldade de comer em público. Sabe aquela pessoa que vai em festa e não consegue comer? Gente, não é simplesmente uma timidez. Ah, fulano é mais introvertido, é mais tímido, isso é traço de personalidade. A pessoa é tímida. Faz parte ali das características dela. É mais do que isso. O transtorno, ele precisa ter uma frequência, uma intensidade e causar um certo sofrimento. Então, a pessoa que tem o transtorno de ansiedade social, ele sofre em um certo nível, tá? Então, existe um sofrimento e existem algumas características que são bem comuns, tá? Na maioria das pessoas. A gente fala na maioria no sentido de daquilo que já se tem de estudo, de pesquisa, do conhecimento empírico, enfim. Existem algumas características que são muito comuns à maioria dessas pessoas, tá? Bom, é mais do que um traço, é mais do que uma timidez, tá? O transtorno de ansiedade social, ele causa um sofrimento, ele causa ali ele causa um efeito na vida da pessoa. É um medo desproporcional, é uma reação desproporcional. A pessoa que tem esse transtorno, ele evita a todo custo essas interações sociais,
tá? E eu vou contar para vocês, vou trazer um estudo de caso, só reforçando que todos os casos que eu trago aqui, eu peço autorização, tá? Para as pessoas, do qual eu vou falar aqui. Bom, e no final eu vou falar sobre uma moça que eu atendi que tinha esse transtorno e como foi meu manejo com ela, tá? Bom, quando a gente fala de ansiedade, né? A ansiedade, ela é normal, é comum, a gente precisa dela, todo mundo precisa, todo ser humano tem. Enfim, todo mundo precisa de cortisol, de adrenalina, faz parte. A ansiedade, ela é um mecanismo de sobrevivência, digamos assim, ela nos previne. Se você tá andando na rua e vem um carro que você não estava vendo, você precisa reagir. É a ansiedade que vai te livrar ali de sofrer aquele acidente. Se você tem uma prova, se você tem um concurso, é a ansiedade que vai fazer você estudar para aquela prova e para aquele concurso. Se você vai fazer um processo seletivo, uma entrevista de emprego, concorda comigo que você precisa de ficar ansioso para você se preparar, para você acordar na hora certa. Então, essa ansiedade, né, ela é boa, ela precisa, a gente precisa dela. Agora, quando os níveis ficam desregulados, a gente fala que começa a vir sintomas, né, sintomas muito fortes, muito recorrentes, muito frequentes, e isso começa a atrapalhar a nossa vida. Aí a gente precisa, sim, cuidar e ter atenção com isso, tá? Então, se a pessoa é tímida, gente, é justificável, uma pessoa que não interage muito, mas é algo que é da pessoa, né? Não é algo que atrapalha. Uma pessoa pode ser tímida, como traço de personalidade, mas é uma pessoa que, se precisar, ela consegue falar em público sem passar mal, ela consegue apresentar um trabalho, ela consegue interagir, né? Se ela tiver com amigos, em festas, enfim. A pessoa que tem um transtorno, ele sofre muito, ele pode ter crises intensas, crises com sintomas de pânico mesmo, se ele for submetido a situações de interação social, tá? Quando o transtorno tá muito grave, ele chega nesse nível da pessoa ter crises físicas mesmo. Essa moça que eu atendi, que é o estudo de caso, quando eu atendi, ela estava no quarto, já fazia alguns dias, e o que acontecia com essa moça? Quando ela ouvia o barulho do portão, ela já começava a ter tremores, a suar frio. Qualquer ameaça de que ela teria que interagir com alguém, ela já começava a passar mal e ter crise. E eu precisei orientar a família, porque a família não entende, né? A família dela não entendeu e queria forçar ela a conviver na intenção de ajudá-la a melhorar. Quando a gente fala, né, de manejo clínico, chega um momento que a pessoa vai ter os seus enfrentamentos, mas isso é feito com muito cuidado e com acompanhamento do profissional, né? Então, vai existir ali um enfrentamento desse medo, enfrentamento dessas situações, né? Porque a pessoa que tem um transtorno, ele tem um comportamento evitativo, né? Então, vai chegar um momento que ele vai precisar de enfrentar. Mas a família dessa moça ficava pressionando muito ela. E quanto mais a família pressionava ela a interagir, mais ela se afastava e mais ela sofria. Então, quando eu trago esses assuntos aqui, eles são importantes também para familiares, amigos, para pessoas que convivem com quem tem ansiedade. Porque você não faz um enfrentamento abrupto para uma pessoa que está em crise. Isso é desumano, isso é cruel, e era o que a família dessa moça fazia com ela. Então, eu fui atendê-la em casa e precisei orientar a família, falar, olha, ela tá tendo esses sintomas, o que vocês estão fazendo tá aumentando o sofrimento, o desconforto dela. Orientei, traçamos ali alguns planos, né, de intervenção, fiz o acolhimento e depois de um certo tempo que eu já estava tratando, o primeiro enfrentamento dela foi ir
até a clínica, ela foi sozinha fazer a terapia dela presencial. Foi o primeiro enfrentamento dela para alguém que estava presa dentro de casa, né? Qualquer barulho no portão já deixava ela totalmente em crise, desconfortável. Então, o primeiro enfrentamento dela foi ir presencial na clínica fazer a terapia dela. E aí nós manejamos, né, ali, fizemos todo o manejo, todo o acolhimento, orientação de família, e ela conseguiu em alguns meses remir os sintomas. Claro que a gente não fala de causa e efeito, né? É isso que ocasionou isso, é isso que causou aquilo. Não. Quando a gente fala de construtos psicológicos, nós estamos falando de uma série de fatores, é multifatorial, tá? Bom, mas é isso, o transtorno ele é mais do que uma simples timidez. Uma pessoa tímida, ele consegue pegar um ônibus, ele consegue frequentar uma festa, ele consegue interagir. A pessoa que está com transtorno de ansiedade, ele já tem muito mais dificuldade e tem ali um sofrimento associado também, tá? Então, a ansiedade, ela é um mecanismo comum, normal, que todos nós precisamos. A nossa espécie só sobreviveu graças aos mecanismos da ansiedade, né? Nós só estamos vivos porque os nossos ancestrais tiveram ansiedade. Era um mecanismo para sobrevivência, né? Só que a nossa espécie evoluiu, né? E as necessidades da pessoa se isolar, da pessoa as necessidades enquanto espécie, elas foram mudando, né? Então, a gente herdou esse mecanismo, mas hoje a gente vive em uma sociedade urbana, a gente tem outros tipos de medo, não é mais o medo do predador, né? Não é mais o medo de ficar sozinha, então são tipos de medos diferentes, tá? E o medo relacionado ao transtorno de ansiedade social é o medo da interação, o medo das interações sociais, para não ser examinado. Uma pessoa que tem aquele sintoma, sabe a pessoa que fica com o rosto avermelhado diante de situações, né, públicas? Mas é mais do que uma timidez, é mais do que um traço de personalidade, tá bom? Então, esse é o transtorno de ansiedade social. Existem fatores, tá? Aqui também não é causa e efeito, mas são características muito comuns de pessoas que desenvolvem o transtorno. A autoestima fragilizada é o primeiro fator. É aquela pessoa que cresceu em um ambiente de extrema exigência, onde foi exigido muito, em um ambiente onde havia muita comparação, muito julgamento. Então, é a pessoa que tende a ter mais insegurança e que tem ali, né, como uma maneira de sobreviver, evitando o julgamento e a exposição a todo custo, né? E isso vai transtornando literalmente a vida dessa pessoa. Então, baixa autoestima é uma característica muito comum de pessoas que desenvolvem esse transtorno de ansiedade social. Então, na clínica, o manejo é para fortalecer essa autoestima, para auxiliar essa pessoa a ter mais segurança naquilo que ela vai fazer, tá bom? Então, esse é o manejo clínico para a pessoa que tem esse transtorno. Bom, momentos de autocuidado, né? Essa pessoa que está em crise por causa desse transtorno, ela tende a se isolar, ela tende a ficar mais no canto dela. Eu sempre falo que a melhor maneira de você ajudar alguém que tem transtorno ansioso, se você não é profissional da saúde mental, é você ajudando essa pessoa a aderir a um tratamento com um profissional qualificado para tratar. Essa é a melhor maneira. Se você não é profissional da saúde mental, a melhor maneira de você ajudar é auxiliando, é aconselhando, é incentivando essa pessoa a buscar um profissional para fazer o tratamento, tá? É a melhor maneira de você ajudar.
Outra coisa, acolher aquela pessoa sem julgar. Talvez você é a única pessoa que a pessoa confia, que ela consegue contar o que ela tá sentindo. Se você julga, né? Se você censura, talvez ela não vá falar mais com você e ela vai guardar esse sofrimento, essa angústia só para ela. Então, quando você se deparar com uma pessoa com esse transtorno, não julgue. Não fale, você não tem motivo, você é bonita, você. Não vai adiantar. Porque o que aquele ego daquela pessoa quer ali é proteger. A necessidade mais urgente ali é proteger aquela pessoa. É a primeira necessidade. Então, não adianta você racionalizar, porque ela está em estado de alerta, né? Então, é melhor você ouvir, acolher, falar, estou aqui, se precisar, né? E ao invés de julgar e de censurar essa pessoa. Você não tem motivos para não querer interagir. Você não tem motivos para não querer frequentar a festa e tal. Gente, quem sabe da dor é quem tá sentindo. Então, você não tem o direito de invalidar o desconforto e a dor do outro, tá bom? Bom, dito isso, é um transtorno que tem tratamento, né? Os transtornos ansiosos, eles têm tratamento, sim. A gente consegue remissão dos sintomas, tem profissionais sérios que são qualificados para fazer o atendimento. Então, não deixe de procurar ajuda e não deixe de incentivar pessoas que você conhece e que sofrem com ansiedade a procurar ajuda, tá? Incentive essa pessoa a fazer uma avaliação. As pessoas sempre me perguntam, Daiane, todas as pessoas precisam de terapia? E eu falo o seguinte, não, nem todas as pessoas precisam de terapia, tá? Tem pessoas que vão vir até nós e a primeira sessão, a primeira consulta com o psicólogo vai ser feita uma avaliação, tá? Então, por exemplo, às vezes eu vou atender aqui um adulto que está trazendo a queixa de uma criança. Significa que aquela criança vai ficar em terapia comigo todas as semanas? Não. Primeiro, tirar a criança, né, do ambiente natural dela, do cuidado ali, dos cuidadores dela, para mais um vínculo nem sempre vai ser o mais adequado e o mais indicado. Às vezes eu só vou orientar aqueles pais, aqueles cuidadores, tá? Às vezes a pessoa vem até mim e ele faz uma avaliação e em 3 sessões de plantão eu consigo ajudar naquela demanda que ela trouxe. Então, nem todas as pessoas precisam de terapia. Às vezes é só uma avaliação, às vezes é só um aconselhamento. Aconselhamento psicológico não é conselho, tá? O conceito é diferente. De um aconselhamento, de uma orientação, enfim. Às vezes a pessoa vem com sintomas, eu vou orientar, procurar um médico e fazer uma avaliação clínica, fazer exames. Às vezes a pessoa tá com B12 alterado, tá com algumas substâncias no seu organismo alterado e tá com sintomas. Então, a gente vai pegar o resultado do exame, resolveu ali o problema, né? Eu vou orientar para um estilo de vida mais saudável, mas não necessariamente essa pessoa vai ficar comigo em terapia. Agora, existem pessoas que são casos, sim, de terapia. E outra coisa, se a pessoa também não quer, não adianta, né? A pessoa precisa querer também. Bom, eu não sou de abrir aqui, né, sobre a minha vida, mas eu comecei a fazer terapia porque eu comecei a ter sintomas ansiosos depois do meu 2º filho. Eu estava ainda na faculdade e eu comecei a ter sintomas ansiosos. Na época eu trabalhava muito, estava grávida, estudando, então uma série de pressões que eu passei naquela época, quando eu tive meu 2º filho, e foi quando eu comecei a fazer terapia por causa da ansiedade. Então, quando eu falo de ansiedade, eu falo também por uma questão pessoal, né? Ainda bem que eu procurei ajuda naquela época. Senão hoje talvez eu nem estaria aqui, nem teria concluído a minha faculdade, nem estava conseguindo ajudar outras pessoas. Então foi a melhor coisa que eu fiz.
E eu também sou testemunha de terapia, não tenho vergonha nenhuma de falar que eu faço a minha terapia, que eu tenho o meu momento do divã, e para mim é fundamental para eu não misturar as minhas questões com as questões dos meus pacientes, né? Então tem toda essa questão também do psicólogo que precisa se cuidar, né? Então eu tenho muita familiaridade quando se fala em ansiedade, porque foi algo que me fez procurar ajuda. E foi a melhor coisa que eu fiz, foi cuidar de mim naquela época, né? E até hoje eu faço a minha terapia. Não vou mentir, não vou falar que eu vou toda semana bonitinho, porque nem sempre eu consigo, né? Eu não vou falar mentira para vocês, porque essa live vai ficar gravada, né? Então, mas eu tenho a minha análise pessoal, eu tenho o meu momento de chorar no divã também, porque eu sou ser humano, né? Então, quando eu falo de ansiedade, eu falo de conhecimento, de algo que aconteceu comigo. E a melhor coisa que eu fiz foi cuidar, foi fazer ali né, o meu momento de autocuidado. E não abro mão mesmo da minha terapia, gente. Abro mão de qualquer coisa, de um sapato, de uma bolsa, de uma viagem, mas a minha terapia para mim é fundamental também para o exercício da minha profissão. Eu tô na clínica todos os dias, né? Imagina, se eu não estiver bem, como que eu vou cuidar das pessoas, como que eu vou orientar, como que eu vou manejar, né, ali na clínica, se boa parte do que acontece do tratamento dos meus pacientes é através da nossa relação, né? Enfim, o pessoal da psicanálise que tá aqui sabe do que eu tô falando, então preciso estar com as minhas questões muito bem delimitadas para não misturar com os meus pacientes. Então, sim, faço terapia, sou testemunha e procurei a terapia por causa de sintomas ansiosos que eu comecei a ter. E foi a melhor coisa que eu fiz, para mim, na época. Ainda bem que eu procurei ajuda, porque conhecimento teórico não resolve. Conhecimento teórico te ajuda na sua profissão como profissional, como terapeuta. Para seus afetos, né? Para a sua vida, não resolve muito. Racionalizar, então. E hoje eu tenho mais gestão, assim, eu conheço as minhas defesas, né? Eu sei quando eu tô em fase de negação, né? Eu sei que eu tô usando a defesa. E autoconhecimento, gente, é poder. Autoconhecimento é potência. Quando você sabe como você funciona, você consegue lidar melhor com as questões da vida, com seus conflitos, né? Então, hoje eu consigo perceber, olha, tô racionalizando aqui, tô negando aqui, conheço as minhas defesas, né? Então, é libertador o autoconhecimento. Então, quando eu falo aqui de ansiedade, eu falo de causa própria, tá? E eu tento passar esse conhecimento mais democratizado, porque eu sei que tem pessoas que ainda têm preconceito, algumas que não têm acesso à psicologia, então eu ainda recebo pacientes que falam assim, nossa, Dai, eu achei que psicologia era pra doido, era pra louco, enfim. Ainda a gente ouve esse tipo de coisa, né? Ah, eu tenho vergonha de falar que eu vou no psicólogo. Ó, lá na clínica não tem uma placa falando que é psicologia não, né? Senão não vou. Aí eu sempre falo, não, lá no prédio não tem placa falando que é psicologia, não. Pode chegar e é um prédio de atendimento de vários profissionais da saúde, então ninguém vai saber que você está fazendo terapia. E às vezes é o mesmo paciente que depois de uns meses, falta pouco colocar uma camisa assim, eu faço terapia. Então acho que foi um pouco também do meu caso, né? Já estava na faculdade de psicologia, comecei a fazer a minha terapia e eu coloco camisa mesmo, defendo, faço terapia, indico, sou testemunha de terapia mesmo. Marcelo, obrigada, Marcelo, bem-vindo, tá? Mona Lisa, Andréia Seino, Ana Cláudia, Amaira, Ferreira, Ronara, Micaela, Estrelinha Viajante, Igor Costa 6, todos sejam muito bem-vindos, tá? Estou finalizando mais uma conversa terapia aqui. Hoje eu falei sobre transtorno de ansiedade social, expliquei o que significa e falei um pouco do manejo com os sintomas, tá?
Sou assim também, não vivo sem minha terapia, mas não é, Marcelo, a gente precisa estar bem, né? E nós, profissionais, sabemos melhor do que ninguém a falta que faz. Não sei você, Marcelo, mas eu tenho preconceito de indicar psicólogos que não fazem terapia para algum amigo ou para algum paciente que eu não consigo atender. A minha rede de psicólogos que eu indico são todas pessoas que fazem terapia, que estão em dias com as suas questões, tá? Então, eu tenho esse preconceito. Só indico profissional que está em dia com a sua terapia, que faz terapia, que apoia, que é defensor da terapia também. Bom, finalizando aqui mais uma conversa terapia sobre o transtorno de ansiedade social. Como eu disse, não é um diagnóstico, é informação, é psicoeducação, trazer dos manuais para uma linguagem mais simples para todos, né, mais acessível, e sempre reforçando que a ansiedade tem tratamento sim, tá? Sim, concordo e faço mesmo. Precisamos estar bem para oferecer para o outro, né? Exatamente. E não é que a gente é 100%, né, Marcelo? Ah, eu sou 100% saudável. Não, gente. A gente também tem os nossos perrengues, os nossos conflitos, enfim. Só que a gente precisa dar um contorno para isso, para a gente não se misturar, né, com as demandas dos nossos pacientes. Então, a gente tem também os nossos lutos, a gente chora também as nossas perdas, né? A gente tem os nossos momentos de insegurança também. A gente é afetado pelas coisas que acontecem, e nós somos atravessados pela nossa cultura, não tem como não ser, né? É até desumano achar que o psicólogo, ele é imune a tudo isso, a todo sofrimento. Não somos. Por isso que nós precisamos estar bem, nos cuidarmos, para que a gente consiga cuidar dos nossos pacientes. Às vezes, né, Marcelo, a gente cancela uma sessão porque a gente não tá bem naquele dia, não sei você, mas isso acontece comigo. Recentemente, eu fui atender uma paciente, e é uma paciente já idosa e que já está em fase paliativa, e foi uma sessão que me mobilizou muito, e eu sabia que eu não iria dar conta de atender mais nenhum paciente naquele dia. Então, eu atendi essa paciente e cancelei. Expliquei para os outros pacientes, falei, a gente repõe amanhã, não tenho condições de trabalhar hoje mais, né? E eu sou muito honesta com meus pacientes. Não tem essa de que você não vai ser, que você vai ser 100% neutro. Neutro é sabonete de neném. Então, se eu não posso estar 100% ouvindo ali para você, né, no seu momento em que você tá falando, você, meu paciente, eu não venho para a sessão, eu cancelo, eu remarco. Se eu tenho algum problema na minha vida pessoal, carro que estraga, atraso, trânsito, eu sou muito honesta também com os meus pacientes em relação a isso, né? Então, não tem essa onipotência, é relação, né? É sinceridade, a gente precisa ser muito honesto. Queria que fôssemos imunes, mas não somos, né? E tem até algumas demandas que tocam tanto a gente que temos que encaminhar para outro profissional que consiga lidar com aquele tema. Exatamente. Por exemplo, eu não atendo criança. Você atende, Marcelo, criança? Depois eu vou pegar seu cartãozinho, tá? Vou te chamar no direct aí para saber as demandas que você atende, para indicar para as pessoas que eu não consigo atender, né? Tem às vezes não bate horário, às vezes é um tema. Atende criança? Então, Marcelo, eu não atendo criança. É um público que eu decidi não trabalhar, porque criança sempre me mobiliza muito. E nesses anos de terapia, eu entendi que é por causa de vivências, de traumas, de questões minhas, e eu decidi não atender criança de demanda nenhuma. Se for criança entre 9 e 10 anos,
maiorzinha com problemas de comportamento, aí sim. Agora, se for questões de neurodivergência, eu não atendo. Queixas escolares também não atendo, então sempre encaminho. Sim, só de sábado, crianças no presencial e adultos na semana. Ótimo. Vou pegar seu cartão então, porque às vezes aparece criança na clínica e a gente é bem escasso de profissional. Porque para indicar você tem que conhecer, né? E o Marcelo, eu conheço ele já faz um tempo, já estudamos juntos, profissional muito competente e que eu admiro bastante seu trabalho, Marcelo. Que bom, né? A gente ter profissionais que defendem, que representam bem a nossa classe, né? Eu vou pegar seu cartão então, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos pela presença. Mais uma quinta-feira. Quinta-feira que vem eu volto falando de outros transtornos de ansiedade. Na semana passada eu falei sobre TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Quem não assistiu, assista. Tem um grupo no WhatsApp, tem um grupo no Telegram. O link está na minha bio. Quem não conseguir entrar, só me mandar um direct que eu mando para vocês o link, tá? Um beijo, Marcelo. Um beijo, pessoal que tá aqui. Mona Lisa, Andréia, Ana Cláudia. Um beijo para todo mundo. Obrigada a vocês pela presença. Até semana que vem. Marcelo, vamos combinar de fazer uma live junto. Vê aí como que está a sua agenda, seus horários. Vamos combinar, tá? Se você quiser, claro, né? Marcelo também fala super bem em público, lembro de você apresentando na faculdade. Se você quiser, vamos marcar uma live para você me contar com mais detalhes como é o seu trabalho, para as pessoas também te conhecerem, saber o profissional extraordinário que você é, tá bom? Um beijão para você. Até semana que vem, pessoal. Qualquer dúvida, direct, pode me chamar lá no WhatsApp também. Assim que possível, eu respondo, tá bom? Um beijo a todos. Até semana que vem. Tchau, tchau.